Se eu tivesse buscando um curso de perfumaria para estudar, não foi o meu caso na época, né? Mas assim, eu vejo que se fosse, também teria sido atendido, porque eu acho muito importante a forma, né? Enquanto farmacêutica, eu acho muito importante a forma que você traz das boas práticas de manipulação. Isso é uma coisa que eu reparo sempre, eu observo, sabe, em todos os cursos, o cuidado que você tem com as técnicas, né, as diluições, né, a segurança. Então isso é muito importante, me chamou muita atenção. Mas assim, o que eu mais gostei mesmo foi a parte que você traz da alquimia, né, que para mim foi um resgate de um estudo que eu fazia há muito tempo atrás, que tinha ficado perdido, e foi um mergulho mesmo, assim, corpo adentro, para vivenciar o curso, né, e as transformações todas aí que vieram junto. Meu nome é Priscila, atualmente eu estou morando em Ubá, em Minas Gerais. Eu sou farmacêutica de formação, né? E atualmente eu trabalho como servidora pública da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Minas. E em paralelo a isso eu estou começando aí a empreender e levar mais a sério os meus trabalhos, né, com a perfumaria. Eu tenho já uma história, assim, antiga com a perfumaria. Eu falava que eu ia ter uma loja de perfumes, porque minha avó colecionava perfume, eu achava aquilo lindo, né, e eu queria pegar os perfumes dela para dar de presente para as outras pessoas, né. Eu até já cheguei a tentar fazer isso, mas a minha mãe viu e não deixou. Então eu achava muito mágico aquilo, né? Porque eu entrava no banheiro, ficava escondida lá passando perfume, e aí dependendo do perfume que eu passava, cada dia eu me sentia de um jeito, e eu queria que mais pessoas pudessem experimentar aquilo. E aí eu era bem pequena, devia ter uns 7, 8. Aí eu falava que, então tá, já que eu não posso dar os perfumes da minha avó, então eu vou ter a minha própria loja de perfume e eu vou dar perfume para quem eu quiser. E meio, né, depois disso, assim, quando eu fui estudar, né, esse sonho ficou para trás. Achei que fazer remédio, aprender a fazer remédio ia ser algo mais nobre, assim, sabe? Para ajudar a curar essas dores do mundo, né? E aí acabou que esse sonho foi meio que deixado de lado. Logo depois que saí da faculdade, comecei a trabalhar, entrei meio que numa crise, assim, né, profissional e pessoal também, me questionando muito sobre várias coisas. E aí nesse momento eu comecei a buscar, assim, por mim, sabe, formas de me reconectar e tal. E ao mesmo tempo também buscando outras coisas que eu pudesse fazer. E aí, na época, eu iniciei estudos sobre cosmetologia natural, cheguei a abrir uma lojinha de cosméticos naturais, mas aquilo ainda não era assim, sabe? Ainda não me preenchia, assim, né? Eu pensando em algo para fazer profissionalmente, né? E nessa época eu estava bem desanimada com o meu trabalho, infeliz, insatisfeita, estava ficando doente mesmo, né, fisicamente. E foi quando eu comecei a fazer uns perfumes, que na época eu não sabia que eram perfumes, né? Eu fazia águas perfumadas, né, que eu chamava de águas sagradas, e eu ainda ficava brava quando alguém me falava: aquele seu perfume é uma delícia. Eu falava: não, aquilo não é um perfume, aquilo é muito mais do que um perfume. E aí foi nesse momento que eu conheci o seu livro da perfumaria ancestral. Eu falei assim: gente, então isso que eu faço é perfume, né? Eu só preciso estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre perfumaria antiga, sobre toda a história que existe por trás, né, dos perfumes. E aí eu ficava louca para fazer o seu curso, só que era presencial, no Rio. E aí eu ficava assim: gente, será que não tem como fazer online? Eu ficava de olho quando você abriu, eu acho, e nunca coincidia com os finais de semana que eu podia ir. Então, quando você abriu a primeira turma online, eu falei assim: não, é agora, né? Só que, ao mesmo tempo, o que me moveu mais ali naquele momento foi a minha busca, sabe? Naquele instante ali eu não queria aprender a técnica e nem aperfeiçoar, nada disso. Era entender mesmo o que era aquilo que eu estava fazendo e
mergulhar mesmo assim em mim, que a minha vida virou de cabeça para baixo, então eu já estava muito insatisfeita com o meu trabalho e em paralelo a isso eu estava aguardando a nomeação desse concurso, que não saía de jeito nenhum. E aí eu cheguei num nível assim, né, de dor mesmo, física, porque eu adoeci, né, no trabalho. E aí eu falei assim, não interessa o que eu vou fazer, eu vou sair daqui desse emprego. Então, não teve nenhuma objeção, mas o que me deixou um pouco insegura foi, eu falei, gente, e se eu pagar esse curso e depois esse dinheiro me fizer falta, sabe? Porque minha vida estava totalmente incerta, né? Mas assim, mas eu ia fazer, de qualquer forma. Eu ia arranjar o dinheiro emprestado, se eu não tivesse, eu já estava esperando muito por ele, né? E aí foi isso, eu me abri e logo depois também que eu saí do trabalho, minha nomeação saiu uma semana depois, magicamente, entre aspas, né? Tanto é que a minha caixinha, quando chegou, já chegou lá no outro endereço, eu já tinha mudado, eu já estava aqui, já estava trabalhando, então foi tudo fluiu, assim. O que você oferece é muito especial, porque você consegue contemplar tudo, assim, sabe? Eu vejo que todas as minhas expectativas, se eu tivesse buscando um curso de perfumaria para estudar, não foi o meu caso na época, né? Mas assim, eu vejo que se fosse, também teria sido atendido, porque eu acho muito importante a forma, né? Enquanto farmacêutica, eu acho muito importante a forma que você traz das boas práticas de manipulação. Isso é uma coisa que eu reparo sempre, eu observo, sabe, em todos os cursos, o cuidado que você tem com as técnicas, né? As diluições, né? A segurança. Então, isso é muito importante, me chamou muita atenção. Mas, assim, o que eu mais gostei mesmo foi a parte que você traz da alquimia, né? Que para mim foi um resgate de um estudo que eu fazia há muito tempo atrás, que tinha ficado perdido, e foi um mergulho mesmo, assim, corpo adentro, para vivenciar o curso, né? E as transformações todas aí que vieram junto. Esse processo, né, de me observar e de me experimentar dessa forma, porque a perfumaria tem isso, né? A gente consegue fazer isso de uma forma muito bonita, né? De uma forma mais leve, a gente consegue se experimentar. Então acaba sendo um trabalho assim de autoinvestigação mesmo, sabe? E acho que isso foi muito especial. E diante disso, né, eu vejo que depois dessa experiência eu confio muito mais em mim, né? Nesse sentido assim pessoal, eu acho que foi a maior transformação, né? E pensando profissionalmente também, né, agora depois de um tempo amadurecendo e depois de vivenciar essas transformações, eu tô aí lançando a minha primeira coleção e colocando aí esse sonho que eu resgatei, né, de criança, podendo colocar esse sonho aí no mundo de novo, assim. E hoje é um pouco disso, né, através das palavras e dos perfumes, aí eu vou seguindo contando as minhas histórias, e a inspiração vem do dia a dia mesmo, das coisas pequenas, dessas poesias aí do cotidiano. Sentir, sabe? Fazer no tempo, sem pressa. Eu sei que às vezes a gente, quando está buscando uma coisa, que a gente deseja iniciar algo, a gente fica muito ansioso, né? Já pensando assim, eu vou aprender isso, eu vou fazer isso, eu vou colocar no mundo, eu vou fazer, vou acontecer. Mas eu penso e eu sinto, né? E é o que eu estou vivendo, experienciando nesse momento, que quando a gente consegue se permitir sentir o processo, as coisas depois fluem de forma muito melhor e no tempo certo. Então, é um curso maravilhoso, a escola oferece muita coisa linda, então a gente se permitir sentir e vivenciar mesmo essa jornada, essa experiência.